E começamos com o comentário do João Semedo. Bom, então, eu procurarei ser rápido, até por uma razão muito simples. É porque eu não tenho verdadeiramente nenhum conflito de interesse, ou sem ser de interesses, com o conteúdo da apresentação do professor Pedro Ferreira. De facto não tenho, portanto queria só sublinhar 2 ou 3 ideias que me pareceram particularmente importantes. A primeira é esta: nós habitualmente, todos nós, julgo eu, olhamos para o Serviço Nacional de Saúde apenas como um sistema que presta cuidados. E eu julgo que ficou claro da intervenção do professor Pedro Ferreira que é muito mais do que isso. É um fator de igualdade, de coesão social e um equilibrador num país brutalmente desigual. Não é? Pronto, eu julgo que isso é muito importante, porque isto altera completamente quer a base social, quer a base política de defesa do Serviço Nacional de Saúde. Acho que é E nós não temos habitualmente esta percepção. Nós olhamos, falamos de Serviço Nacional de Saúde, falamos de hospitais, de camas, de cirurgias, de internamento. Eu acho que essa é uma ideia muito importante e, digamos, tendo em conta que estamos na presença de um auditório de militantes políticos, eu julgo que a compreensão e a consciencialização sobre essa ideia é, de facto, muito importante. Um segundo aspecto que gostava de referir era o seguinte. Eu acho que hoje, independentemente da convicção que cada um tem sobre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que hoje há uma batalha política e ideológica, de certa forma, que se trava na sociedade portuguesa, nem sempre pelas melhores formas, sobre se sim ou não o Serviço Nacional de Saúde é sustentável. Hoje a campanha que existe e que faz algum caminho na opinião pública é que não é. E que, portanto, como não é e como não podemos financiar mais, é preciso cortar as prestações que o Serviço Nacional de Saúde dispensa e realiza. Ora, eu acho que temos que encarar este problema de frente. Não podemos ir assobiando para o lado e ficarmos apenas contentes com os resultados que o SNS, que foram, aliás, muito bem ilustrados pelo professor. E esta discussão também creio que não pode ficar aprisionada, ou seja, os fatores de sustentabilidade do SNS, do meu ponto de vista, uns são próprios do SNS, nomeadamente todos aqueles que dizem respeito à gestão, ao modelo, ao funcionamento, à organização, tudo isso, mas outros são exteriores ao SNS e têm a ver com opções de fundo relativamente à distribuição do orçamento, é um aspecto, à repartição do orçamento, coisa absolutamente essencial, e um segundo aspecto tem a ver com a própria, digamos, com o nosso sistema fiscal. Ou seja, é muito fácil, se nos concentramos apenas nas contas do Serviço Nacional de Saúde, é muito fácil demonstrar que ele não é sustentável. Se nós conseguirmos ultrapassar e vencer, digamos, esta visão encerrada no próprio SNS sobre a sua sustentabilidade e olharmos para o conjunto do nosso orçamento e das nossas opções em matéria de política fiscal, eu julgo que nós teremos uma discussão bastante mais sustentada. E depois há também um outro aspecto nos fatores que dizem respeito ao próprio SNS e que se prendem quer com o modelo, quer com a gestão. E com uma outra coisa que o professor falou, que é uma completa ausência de avaliação sobre o que nós fazemos. Só para dar um exemplo, na sexta-feira, ou na quinta, já não me recordo, na semana passada discutiu-se na Assembleia a criação da unidade local de saúde do Alto Tâmega. Independentemente de nós podermos pensar, e eu até admito que esse é um bom sistema, é uma boa mudança no modelo, as virtualidades das unidades locais de saúde são, enfim, visíveis, mas a realidade é que elas têm sido construídas em Portugal, têm sido instaladas sem que ainda ninguém se tenha preocupado em saber, em avaliar os ganhos que se obtiveram por introdução dessas unidades locais de saúde. Mas esta em particular nasce apenas da pressão de 8 presidentes de Câmara, que todos numa fileira partidária,
escuso dizer qual é, consideram que a única forma de recuperar para a população o Hospital de Chaves é retirar o Hospital de Chaves do centro hospitalar do Trás-os-Montes e Alto Douro e, em torno do Hospital de Chaves, juntar-lhe os centros de saúde e fazer uma unidade local. Ou seja, bem, o que é extraordinário é que, por acaso, excetuando o Bloco de Esquerda, mas se calhar até foi por preguiça, não é? Todos os partidos apresentaram um projeto de resolução a bater palmas. Uns mais assim, outros mais assado, mas todos estão de acordo. O que torna logo a discussão bastante enviesada, não é? E eu julgo que uma das grandes lacunas e deficiências do nosso Serviço Nacional de Saúde é muitas vezes crescer, entre aspas, ou construir-se, ir-se construindo, por pressão de fatores que não têm nenhuma razoabilidade, não têm nenhuma racionalidade em termos de política de saúde e que acabam por não se traduzir em nenhum, digamos, em nada de acrescido relativamente à qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Outro problema também da gestão tem a ver com as parcerias público-privadas. Quer dizer, para além de... Enfim, não quero entrar nessa discussão porque isso custa mais dinheiro ou não, se não fosse inteiramente investimento público, entregar a gestão clínica de um estabelecimento público a um grupo privado é um disparate. Não faz sentido nenhum. Depois vêm-se coisas completamente aberrantes, como, por exemplo, no Hospital de Cascais, que é hoje um hospital público gerido por um grupo privado, que tinha um conjunto de acordos de prestação de serviços com uma série de outras unidades, portanto, de serviços que eles não prestam, portanto, contratualizam fora, e agora contratualizam o Hospital Lusíadas só porque é do mesmo grupo privado que gera o Hospital de Cascais. E, portanto, os doentes do Hospital de Cascais passam a vida a vir de ambulância para Lisboa para fazer os mais variados exames, porque o grupo privado tem vantagem nisso. Portanto, são decisões de uma grande irracionalidade. E quando se fala em gestão do Serviço Nacional de Saúde, ganhos de gestão, perdas de gestão, penso sempre nesse aspecto, quer dizer, a maior parte das nossas decisões nesta matéria são tomadas sem qualquer racionalidade, sem qualquer razoabilidade e muito menos muito mais sem qualquer avaliação do que nesse domínio tem sido feito. Depois o próprio modelo, só queria sublinhar várias coisas. Nós temos um modelo de prestador de cuidados ainda muito médico-cêntrico, muito centrado no trabalho do médico. E não é obrigatório que assim seja e, do meu ponto de vista, tendencialmente não deve ser assim. Segundo, um modelo também curativo-cêntrico, digamos assim. Nós precisamos de investir mais, gastar mais, ter mais programas de promoção de saúde e de prevenção da doença. E sobre esse aspecto só queria dizer um apontamento que eu considero muito sintomático. O discurso que ouvimos do professor Pedro Ferreira não é o discurso habitual que ouvimos quando se fala de política de saúde. Quando nós ouvimos falar de política de saúde, atiram-nos com o dinheiro, com os custos, e atiram-nos com o número de cirurgias, o número de camas, o número de consultas. E nunca ninguém discute uma coisa que eu acho que é essencial para dar racionalidade ao Serviço Nacional de Saúde, que é o Plano Nacional de Saúde. Por exemplo, pegando na sua ideia de uma carta de direitos, ou uma carta do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Parlamento, provavelmente deveria ser obrigatório que o Plano Nacional de Saúde, em vez de ser um programa aprovado pelo Ministério da Saúde, nem sequer é pelo Conselho de Ministros, fosse o Plano Nacional de Saúde devia ser, do meu ponto de vista, aprovado no Parlamento. Porque esse é que são o conjunto das linhas orientadoras que podem construir este edifício. Portanto, e depois, o professor também falou nisso, curativo-cêntrico, hospital-cêntrico, médico-cêntrico, mas uma outra coisa absolutamente extraordinária que se foi construindo ao longo dos anos é que se traduziu na perda de um sentimento de pertença. Quer dizer, os cidadãos não olham para o Serviço Nacional de Saúde como uma coisa sua, porque estão completamente excluídos de qualquer participação no seu funcionamento. Eu dou muitas vezes como exemplo o seguinte: os horários dos centros de saúde em Portugal são decididos em Lisboa pelo Ministério da Saúde. E eu acho que não é preciso ser muito inteligente para perceber que o Centro de Saúde de Vinhais, se calhar, deve ter um horário de funcionamento diferente do Centro de Saúde de Odivelas. Provavelmente, porque são populações completamente diferentes, têm modos de vida completamente diferentes. Portanto, temos um sistema super centralizado. Uma outra questão ainda que eu gostava de colocar, o Sr. Pedro Ferreira também falou nisso,
Eu acho que ficou muito claro, depois da sua exposição, que o Serviço Nacional de Saúde é uma grande realização e tem tido resultados absolutamente excepcionais. Não é, no entanto, essa a percepção dos cidadãos sobre o Serviço Nacional de Saúde. O capital de queixa acumulado pelos portugueses relativamente ao Serviço Nacional de Saúde não tem nada a ver com a avaliação dos resultados que, objetivamente, podemos fazer sobre o Serviço Nacional de Saúde. Do meu ponto de vista, isso tem a ver com... portanto, há uma diferença clara entre a percepção dos cidadãos e os resultados que nós podemos avaliar e medir e discutir. Eu julgo que isso resulta, por um lado, de alguns aspectos que se referiu, da subjetividade da relação de um cidadão com a sua doença, bem, tudo isso, mas tem fundamentalmente a ver com dois aspectos. Eu acho que nos últimos anos, 2, 3 anos, o atendimento, a acessibilidade, perdeu-se bastante no Serviço Nacional de Saúde. Hoje perde-se muitas horas numa urgência, é muito difícil arranjar uma consulta num hospital ou num centro de saúde. Tudo isto vai minando a confiança que os cidadãos têm no Serviço Nacional de Saúde. E, por outro lado, e repetindo o que já disse, porque cada vez mais os cidadãos estão divorciados de ter uma palavra, uma intervenção, uma participação regular, contínua, naquilo que é o funcionamento das unidades do centro de saúde. Por último, um outro aspecto que creio que é importante é qual é a orientação, qual é o eixo que determina a orientação da política de saúde em Portugal atualmente. Do meu ponto de vista, esse eixo é muito simples de identificar e é muito fácil de explicitar. A preocupação fundamental é transferir mais encargos para o cidadão. O professor falou das ambulâncias. O problema das ambulâncias é um problema escandaloso, porque há um despacho do Governo que diz para se ter acesso gratuito ao transporte não urgente de ambulâncias é preciso preencher duas condições. Uma, requisição clínica, parece razoável. Segundo, que o utente tenha economicamente necessidades para que esse transporte seja gratuito. Ora, o transporte, eu não defendo que o Estado deva pagar todos os transportes porque é necessário gerir ou sustentar o orçamento das corporações de bombeiros. Não defendo isso. Isso é um disparate. E até foi mal que no debate parlamentar a questão dos bombeiros estivesse tão presente. Porque eu acho que a gente não pode reclamar. Bem, o Governo tem que pagar todo e qualquer transporte porque é preciso sustentar os bombeiros. Isso não pode, não é razoável. Mas há transportes não urgentes que são fator e condição de acesso aos cuidados. E, portanto, nesses casos, se nós olhamos para o transporte dos doentes assim, a única condição para ele ser gratuito é a requisição do médico, como para qualquer outra prestação do Serviço Nacional de Saúde. Ora, quando o Governo introduz a condição económica do utente, bom, isto é abrir uma porta para muitos outros aspectos. Porque qualquer dia em Portugal, e não será, e se calhar mais rápido do que nós desejaríamos, e seguramente do que imaginaríamos, eu acho que se está a criar uma situação em que tem isenção de taxa moderadora, não paga. Não tem isenção de taxa moderadora. Pode começar a pagar alguma coisa. E isso passa-se já no domínio das comparticipações dos medicamentos, mas aí, digamos, há uma história passada em que ainda sustenta essa dança das comparticipações. Umas vezes o Estado paga mais, outras vezes paga menos, mas há cada vez... E este ambiente de gestão e esta pressão para transferir custos é absorvida não no discurso dos responsáveis políticos, mas é absorvida nas decisões das administrações. Quer dizer, o que é que leva uma administração de um hospital, como por exemplo o Hospital São João ou o Hospital dos Capuchos, a, perante determinadas circunstâncias, dizer ao doente, olha, nós dávamos o dinheiro, os medicamentos gratuitamente, mas viemos a verificar que a sua tabela de IRS, a sua folha de IRS, lhe permite pagar tudo e mais alguma coisa, portanto, só tem que pagar. Ora, no dia em que nós aceitarmos a ideia que quem tem dinheiro paga e tem o serviço, e quem não tem dinheiro não paga e, portanto, não tem acesso a essa prestação, nós estamos tramados. Porque
no Serviço Nacional de Saúde, como em qualquer outro sítio, quem mais paga, mais reivindica, mais reclama, mais quer. Isso é inevitável. Os hospitais, é um estudo que por acaso era interessante fazer. Durante um período de tempo em Portugal, houve hospitais que tinham quartos particulares. Quartos particulares. Isso até foi, na altura, considerado uma grande inovação e uma grande modernização da gestão esclerosada do Serviço Nacional de Saúde. E o que se veio a verificar é que os serviços que tinham quartos particulares, em simultâneo com enfermarias para os seus doentes, a concentração de atenção, de meios e de energias e de custos desses serviços nos quartos particulares, independentemente de quanto é que os utentes pagavam, era muito maior do que nas enfermarias. E, portanto, porquê? Porque se eu pago, eu quero melhor serviço. As pessoas têm a noção que já pagam pelos impostos. E, portanto, dizem, aquele problema que pôs é que é um princípio extraordinário de solidariedade, que é nós todos pagamos para todos usarmos quando precisarmos. Mas nós não vemos isso no dia a dia. Agora, um tipo está internado, um quarto particular, pagou os seus impostos, tem dinheiro e agora ainda vai pagar uma nova fatura. Bem, naturalmente que ele reclama mais do que o sujeito que está na enfermaria em que não paga nada por lá estar, diretamente no momento. Portanto, se nós aceitarmos, por isso é que a questão das ambulâncias é tão importante quanto isso. Porque escrever como está escrito num despacho para ter acesso a isto são precisas duas coisas em simultâneo. Prescrição clínica, médica e condição económica. Eu já não quero discutir como é que se avalia a condição económica, porque isso é uma outra problemática. Mas, na realidade, esta é uma fronteira que à esquerda, não é? Nós não podemos aceitar que seja transposta e por isso temos que ter uma argumentação sólida que não passe por aquela coisa bacoca de defender as corporações de bombeiros que têm que ter dinheiro para pagar as ambulâncias que, entretanto, compraram ou que lhes foram dadas, muitas vezes até pelo próprio Estado. Não é? Portanto, acho que esse é um aspecto fundamental do debate político atual e um perigo, de facto, que está-se mesmo a criar esta ideia. O senhor não tem isenção de taxa, portanto tem que pagar mais alguma coisa. Isto é um problema, porque, como o Pedro disse há pouco, em determinadas circunstâncias já se paga muito. Quer dizer, quando um tipo faz um conjunto de análise, aquilo, taxa a taxa, acaba por ser um valor, se calhar para muitos dos presentes isso não terá significado nenhum, mas para muitos portugueses isso hoje já é, custo no seu orçamento familiar, é um custo real. A última coisa que queria dizer é o seguinte, o problema da verdade, da transparência, da informação e do poder dos cidadãos, não é? E como o poder político se relaciona com isto. Ontem ficou-se a saber, nos últimos 3 meses em Portugal, morreram 38 cidadãos com gripe A. 38 cidadãos com gripe A. É um número não muito diferente, não muito inferior ao que se verificou em 2009, que foi o ano do boom da gripe A. Eu só queria que todos nós fizéssemos este exercício. Comparar o que foi o discurso político do Governo, da Ministra, do Ministério, nesse ano, com o que é agora. Passámos de uma verborreia discursiva e até, em alguns casos, um pouco alarmista, mas, enfim, que deu alguns resultados, também não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, para um silêncio completo. Morreram 38, pá. 38 não é pouco, não é? Claro que a gente pode dizer que morrem muitos mais por gripe, mas são outros. Não são pessoas novas, não são jovens, não são adultos jovens. São os idosos que chegam àquela idade e a gripe torna-se, em geral, fatal. E, portanto, isto demonstra quanto, além de tudo o que é necessário de matéria de informação, de formação, de educação, de envolver os cidadãos na gestão e na administração e na discussão sobre o funcionamento, sobre a organização, sobre o próprio modelo do Serviço Nacional de Saúde. É preciso também combater um discurso político que é muito instrumentalizador destes acontecimentos e destes episódios na área da saúde. Eu fico chocado
porque me recordo perfeitamente quanto, em 2009, a gripe A serviu de afirmação desta ministra. Não quero fazer grande controvérsia sobre isso, mas como é que se passa de um comportamento político deste tipo para um outro que ninguém ouviu falar em gripe A este ano? Está-se toda a gente nas tintas. Até eu tenho algum grau de informação sobre a matéria, julguei que este ano não havia problema nenhum. E, no entanto, não é bem assim. Portanto, isto denota bem como também na política de saúde é preciso ter, digamos, um discurso mais consciente, mais responsável e mais verdadeiro aos olhos dos cidadãos, porque senão nós, de facto, não conseguimos estar, enfim, suficientemente informados e suficientemente, enfim, armados para responder a tudo isto. Depois acho que com o debate de outras coisas. Um problema que acho que nós temos que resolver, eu digo isto porque esta esquerda é muito sensível a esta problemática e, portanto, uma pessoa também tem que dizer coisas que a audiência gosta de ouvir, mas que é o problema da ADSE. O problema da ADSE é um problema, quer dizer, cada vez mais, entre aspas, mais injusto, digamos assim. O problema está em, politicamente, retirar-se um direito, sabendo que a alternativa provavelmente não é melhor. Não é? E, portanto, como é que se consegue equilibrar estas duas coisas? Mas e sobretudo até como profissional de saúde, tenho a noção disso, a ADSE é um dinheiro gasto, na maior parte dos casos, inutilmente. Porque se eu vou a um médico no hospital porque tenho uma dor de cabeça, eu sou visto de uma determinada forma. Se eu chego a um hospital privado, tenho um acordo com a ADSE e me queixo de uma dor de cabeça, eu faço os taques que precisar e as ressonâncias que precisar, até o médico estar convencido que não corre risco nenhum de estar enganado no diagnóstico e até o doente estar completamente tranquilo, que não tem nada na cabeça a não ser uma vulgar dor de cabeça. E isto custa milhões, milhões e milhões. Porque é tudo assim. E, portanto, em saúde é preciso gastar o dinheiro com critério. Eu acho que sim. A ADSE é exatamente o sistema em que se gasta dinheiro sem qualquer critério clínico da sua utilidade clínica. Não é? Agora, é uma discussão muito difícil. É uma discussão muito difícil. Porque, por exemplo, se nós agora quiséssemos introduzir todos os beneficiários da ADSE, julgo eu que devem ser 700 mil, ou à volta por aí, no Serviço Nacional de Saúde, que tem milhares e centenas de milhares de pessoas que nem sequer médico de família têm, nós estávamos a dizer aos funcionários da ADSE que eles estávamos a tirar uma coisa e a dar-lhe coisas nenhuma. Não é? E, portanto, é preciso gerir bem este problema, mas é de uma injustiça relativa brutal. Porque o Orçamento de Estado, todos nós, pagamos um subsistema que tem vantagens, algumas vantagens, e o próprio não paga muito por essas vantagens. Pagam todos os outros muito mais do que o próprio, o beneficiário. Não é? Portanto, é muito injusto. Mesmo quando o Governo aumentou o desconto para a ADSE e quando aumentou a comparticipação da entidade patronal, portanto, a Administração do Estado, para a ADSE, mesmo com essas comparticipações, a ADSE tem as contas completamente desequilibradas e é o Orçamento do Estado que a financia. Portanto, somos todos nós. E, portanto, é um sistema injusto. Houve outros subsistemas que já têm sido, cuja relação com o Estado, entretanto, evoluiu bem, do meu ponto de vista, os bancários e outros, TTs, LPs por aí fora, mas, do ponto de vista da ADSE, esta é uma, digamos, é uma situação, julgo eu, que não se poderá manter por muito tempo, e é das tais coisas que exigia chamados consensos alargados para ser possível introduzir. Porque não é justa e é muito desequilibradora. Por último, só queria dizer o seguinte: liberdade de escolha. A liberdade de escolha em Portugal, eu também sou sensível a este problema, acho que é um direito razoável e aceitável, mas a liberdade de escolha em Portugal tem um sentido muito preciso. É a liberdade de escolha entre o público e o privado, e se eu escolher o privado, é pago pelo público. Não é? É isto. Quer dizer, não é o João Semedo ou outro qualquer escolher este ou aquele médico. Porque, na maior parte dos casos, não temos nenhuma possibilidade. Por exemplo, o Daniel Oliveira, há bocado, disse: tens que me indicar um dermatologista. O Daniel Oliveira é incompetente nesta matéria. E ele espera que eu não seja. Não é?
Ele espera que eu não seja. Mas, se eu for, ele está tramado. Se eu for... não que não há dermatologistas disponíveis na hora. Mas isto é só para dar o exemplo de como, de facto, não há nenhum critério de escolha. O cidadão não tem, em geral, nenhum critério de escolha, a não ser a sua experiência. E esse é um aspecto muito importante. E tem também um outro critério de escolha que não existe em Portugal, mas poderia existir, que era haver, de facto, uma informação muito mais transparente e sólida e bem feita sobre o que os serviços fazem ou não fazem. E os serviços são muito diferentes. Se eu quiser, quem quiser ir tratar da apneia do sono, para falar de uma coisa assim mais excêntrica, e achar que tem a apneia do sono, tem vários hospitais que fazem isso, não fazem todos. Mas como é que eu escolho um ao outro? Como é que eu escolho? Eu não sei. É o que está mais à mão, é o que é mais próximo. O cidadão não tem nenhuma capacidade de escolha nesta matéria, porque não há essa informação. E, portanto, isto é uma discussão inquinada por esta realidade. É escolher entre o público e o privado, e se eu escolho o privado, o público é que me paga. O que eu acho absolutamente injusto e desigual, porque agrava, de facto, as desigualdades. Depois acho que o nosso líder parlamentar já chegou. O nosso líder parlamentar nem sempre está onde devia estar, mas eu aproveito para voltar ao princípio, porque o professor Pedro Ferreira fez uma sugestão que eu acho interessante, que é a possibilidade do Parlamento um aspecto muito importante é que o professor falou, é como é que nós conseguimos responsabilizar mais o Parlamento. Eu vou-lhe contar a minha experiência. O Bloco apresentou e foi aprovada uma coisa chamada Carta de Direitos de Acesso. Enfim, nos tempos. E ao fim do ano, o Governo faz um relatório. Eu acho isso perfeito, que apresenta ao Parlamento. E depois o Parlamento tem que fazer um parecer sobre o relatório. O problema é que fica tudo dependente do deputado escolhido para isso. E aquilo é por rotação, portanto. Este relatório calhou numa deputada do PSD para muitos efeitos, mas em concreto para este é completamente incompetente. E, portanto, apresentou um relatório que era o que habitualmente se faz. Portanto, há um texto, havia o relatório do Governo, e ela fez um parecer tirando uns parágrafos do relatório do Governo. E chegou ao cúmulo de nem uma recomendação ter. Uma. Não tinha. Portanto, a Assembleia leu o relatório do Governo e não tem uma recomendação a fazer. Bom, eu fiquei logo desmobilizado. Quer dizer, eu estava empenhadíssimo naquilo e esforcei-me bastante, pelo menos tem recomendações e não sei o quê, e quando o ouvi falar disse assim, caramba, se vou ter este problema com mais outras áreas da saúde, porque eu acho que o Parlamento, pela sua própria composição, pela sua forma de funcionar, por muito que me custe dizer isto, eu acho que é incompetente para isso. Agora, e é aqui para o nosso líder parlamentar, uma coisa que eu acho que nós devíamos pensar era, por exemplo, se nós não devíamos reclamar politicamente já que o Plano Nacional de Saúde fosse aprovado pelo Parlamento. Pelo menos dávamos um passo. Obrigávamos o Parlamento a ter essas já, porque o Governo está a ultimar a sua versão. Quer dizer, aquilo tem tido certas oscilações na sua elaboração, mas é que nem é aprovado no Conselho de Ministros, que é uma coisa fantástica. O Plano Nacional de Saúde é uma obra do Ministério da Saúde. No mínimo deveria ser, pela sua abrangência, porque não há Plano Nacional de Saúde sem as contribuições e intervenção de outros ministérios, penso eu. Pelo menos isso, mas se calhar nós deveríamos reclamar politicamente que o Plano Nacional de Saúde fosse aprovado pelo Parlamento. Porque era pelo menos uma forma de introduzir no Parlamento a discussão da política de saúde num comprimento de onda um bocadinho mais elevado do que aquilo que é habitual. Pronto, mas isto foi só ali para meter com o líder parlamentar. Não tem escrito com o género. Sobre assuntos de saúde e assuntos médicos, e todos nós temos seguramente um conjunto de episódios, e quanto mais anos vamos tendo de vida, mais episódios temos engraçados para relatar, mas, enfim, não vos vou aqui maçar com isso, para um ou outro, se calhar, talvez. Não vamos falar sobre doença. Estou a lembrar de uma coisinha ou outra, mas... Eu já fiz umas centenas de debates sobre saúde. Isso nós falamos. E há sempre um notícia. Eu, por exemplo,
O tio ficou com a senhora ao centro de saúde. Exatamente. Não venhas contar essa história. Eu poderia até começar por isso, que era no outro dia. Eu durante anos fui à médica de família do meu centro de saúde, de tal maneira que acabei por ser o único da família que resistiu a ir à médica de família do centro de saúde. E apenas, que já creio que só por motivos ideológicos, porque já nenhuma outra haveria que motivasse a ir à médica de família. Isto não é que isto ainda por cima está a passar a neta, deixam lá. Mas eu já lá não vou, de facto. Mas resisti. E passei a ir a uma médica de clínica geral privada, de facto. Isso tem a ver, por exemplo, com o problema do direito de escolha. A possibilidade, o simples facto de não poder escolher o médico de família e de ter um médico que fica ali e que faz, e a não ser que haja, enfim, uma reclamação, qualquer coisa desagradável, presumo eu que nessas circunstâncias até se possa. Em caso, noutros casos, e as pessoas evitam isso para mais com o médico, têm a sua vida na mão, basicamente. Mas isso é um pequeníssimo sinal. A escolha, muitas vezes, são coisas muito pequeninas. É claro que nós gostamos de escolher um médico, pessoa que nos assiste, não por conhecermos ou por termos o conhecimento científico que ele tem, naturalmente, que não. Tal como escolhemos a farmácia onde vamos aviar as receitas. Se as pessoas nos tratam melhor ou tratam pior, se nos dão um conselho ou nos dão, ou que se calhar como escolhemos, então vamos cortar o cabelo. É tão banal quanto isto. É tão banal quanto isto, mas faz parte do direito à escolha, de facto. E no caso dos centros de saúde, dos centros de saúde hoje, eu vou, quando calha, ao centro de saúde, infelizmente, quando é necessário. Os centros de saúde hoje estão, pelo menos, na realidade que eu conheço, mas não pode ser assim, estou claro. Mas, basicamente, ou são idosos que lá estão e que têm poucas coisas para fazer e, portanto, têm muito tempo para estar. Ou são imigrantes que têm muitas dificuldades económicas e, portanto, a alternativa é nenhuma. São populações muito carenciadas ou populações com muito tempo. Basicamente é isso. E isso também creio que, perante os profissionais que estão no centro de saúde, por vezes nivelam por baixo. Ou seja, o grau de explicação, de preocupação em transmitir ao doente ou aconselhar e tal, começa a ser nivelado por baixo porque estão a lidar já com populações menos informadas e, porventura, menos exigentes. Acho que isso é uma coisa. A alteração relevante que eu acho que houve nos últimos anos é esta. Nós não tínhamos, contavam-se com os dedos na mão, o número de hospitais privados. Hoje são imensos os hospitais privados. Estou a falar, enfim, na Grande Lisboa, por exemplo. O número de pessoas que tinha seguros de saúde privados era diminuto. Mudou por completo. Portanto, há essas duas realidades, que são privatização, de facto, dos serviços de saúde, mas que são, já hoje, para camadas da população que nem imaginavam isso há 10 ou 5 anos atrás. Essa é a grande transformação que eu creio que existe. A quantidade, eu não tenho números sobre isso, também não vieram para cima da mesa, mas não tenho números, mas a quantidade de pessoas que hoje vai a médicos, têm consultas com médicos particulares, porque têm um seguro de saúde privado. É imenso. Portanto, as médicas e os outros já são hoje parte da vida do comum das pessoas. E eu creio que isso tem, enfim, terá a ver com um conjunto de outras coisas, mas gostava de ver isso comentado por vós, o que é que está mais na origem, mas acho que tem a ver também com esses fatores mais subjetivos do atendimento, da qualidade do serviço prestado no Serviço Nacional de Saúde. E a coisa mais complicada, eu diria que o Serviço Nacional de Saúde concorda com quem acha que é, se não apenas uma das, mas a principal conquista de Abril, mas a pior maneira é tratá-lo como a conquista de Abril, porque isso depois não bate certo com aquilo que as pessoas percepcionam. E acho que, enfim, há referências a isso, porque não basta dizer todos os ganhos que houve, mas isso não bate certo, na maior parte das vezes, com aquilo que é a percepção que as pessoas têm, e o João Semedo há pouco estava a referir-se a isso. Eu acho que há aspectos até... O João estava a dar um recado ao líder parlamentar, e eu senti-me claro que estava a dar um recado ao médico, ao profissional, que é... Há uma sensação geral de que o atendimento do médico no serviço, não sei se estou a falar do médico da Caixa, como se dizia, mas é muito, vejamos, diria, para não ser desagradável, mas por vezes muito pouco empenhado relativamente ao doente. Há muito pouca... É um atendimento para despachar. Quer dizer, isto são pequenas coisas que levam, somadas ao facto de agora se pagar grande parte dos exames, que as pessoas digam, ok, eu com pouco mais, eu vou gastar mais qualquer coisa, mas então vou ao médico particular, que, pelo menos em teoria, me vai atender melhor.
esse médico, a primeira vez que lá foi pelo telemóvel, disse: ligue-me a qualquer hora. Nunca a minha médica de família, ao longo de 15 anos, me sequer deu a hipótese de remotamente ligar fora de hora. E-mail. Mas, não, quer dizer, é um pequeno sinal, é uma pequena diferença, é uma pequenina coisa que demonstra preocupação, que demonstra interesse, que é capaz até de ligar, passar 15 dias. Não, esqueceu, fiz isso. Bom, não estou a dizer, claro, que isto são pessoas e pessoas. Pode suceder também. A sensação que tenho é que, no geral, há alguma, enfim, não é prepotência, mas há uma atitude de pouco empenhado. E por vezes, alguma arrogância clínica que fica como imagem de marca da classe, sendo que seguramente não será tanto assim. Pronto, acho que essa questão da escolha... Bom, outra coisa, por exemplo, os serviços de atendimento permanente, que eu creio que são uma espécie em vias de extinção, não sei, não conheço do ponto de vista da organização dos serviços dos centros de saúde, como é que é à escala geral, mas sei que, no caso da Grande Lisboa, vários deixaram de funcionar ou passaram a funcionar em horários absolutamente improváveis. Isso significa que muitas vezes as pessoas não iam ter uma consulta no centro de saúde, porque isso obriga, enfim, a estar a trabalhar, mas têm uma semi-urgência, qualquer coisa para a qual precisa de aconselhamento, e é um serviço de atendimento permanente. A alternativa hoje é ou ir ao hospital, ou esperar pela consulta no centro de saúde, ou então vão de facto para a clínica privada. Portanto, também algo, seguramente que isso terá a ver também com as políticas para a gestão dos centros de saúde e, portanto, com a diminuição de verbas e tudo mais, mas há pequenas coisas que, se funcionassem, dariam aos cidadãos outra percepção do serviço. O João referia que há é sustentável ou não é sustentável o Serviço Nacional de Saúde? E a percepção geral é de que se calhar não é. Eu não ouvi aqui até agora elementos suficientes para dizer então como é que é. Como é que é sustentável? Porque, tirando a componente da receita fiscal que permite que o Estado disponha de mais instrumentos financeiros, se é só isso, é isso, pois muito bem, mas precisamos de demonstrar, e se não há mais que isso, e aí entra a questão da comparticipação em algumas despesas, por quem pode, e eu estou de acordo com o princípio geral que foi aqui referido, e de não facilitar o progressivo pagamento de tudo e mais alguma coisa, mas também sou sensível ao argumento, mas se não há outras formas de equilibrar o sistema, essa é talvez a menos má, ou seja, penalizar um pouco mais aqueles que mais possibilidades têm. É preciso demonstrar que há outras, e eu até agora não fiquei esclarecido sobre isso. Agora estou eu. Eu queria falar de essencialmente três coisas. A primeira é a assimetria da informação e todos os aspectos em que ela é relevante no Sistema Nacional de Saúde. Porque não é só o problema da relação entre o utente do Serviço Nacional de Saúde e o profissional de saúde, é também a relação, por exemplo, entre o Estado e os privados, ou seja, é uma das razões pelas quais a regulação da provisão por privados é tão difícil, porque o Estado não tem condições para, a não ser que utilize indicadores de natureza estatística, e também a própria avaliação dos profissionais de saúde, que eu acho que é uma questão importante e que deve estar muito ligada ao problema da liberdade de escolha, porque eu vou contar a minha história do Centro de Saúde muito rapidamente, porque eu acho que o problema da liberdade de escolha é o problema da escolha de médicos, muito mais do que a escolha de público ou de privado e por aí fora. E eu, por exemplo, já exerci a minha liberdade de escolha, quer no privado, em relação a dentistas, quer no público, em relação ao médico de família. Claro que há muitos sítios em que as pessoas têm um médico de família e já vão com sorte, e há sítios onde não têm médico de família nenhum. Mas, e é verdade que eu exerci a minha liberdade de escolha em relação ao médico de família, dizendo as palavras mágicas, que era o livro de reclamações. Mas uma das coisas que me disseram as enfermeiras desse centro de saúde foi que havia inúmeras queixas em relação àquela médica, inclusive várias entradas no livro de reclamações, e que nada se passava.
E, portanto, sem dúvida que aí eu acho que é um problema que é importante. Mas que, de qualquer forma, a provisão privada em nada resolve, porque a provisão privada simplesmente cria outro tipo de critérios para a atividade profissional, alguns deles até critérios bastante perigosos, e que, na forma como existe, na maior parte dos casos em Portugal, tem um problema agravado de gestão, que é, por exemplo, o caso da ADSE, que é uma situação que nenhuma teoria da gestão poderia justificar, que é haver entidades que basicamente gastam dinheiro que não é delas e lucram tanto mais quanto mais irracionalmente gerirem os recursos que estão à sua disposição. E, portanto, uma das coisas, um dos argumentos mais fortes, e isto não vai ao encontro daquela questão que o Rogério levantou sobre da sustentabilidade do SNS, um dos argumentos mais fortes a favor da eficiência de um sistema público é, por exemplo, o facto desse sistema público ser o único que tem o incentivo de promover uma estratégia para a saúde pública mais racional, mesmo do ponto de vista da aposta na saúde pública, na saúde preventiva, que naturalmente os privados nunca querem, porque, ou seja, não têm pelo menos incentivos para isso, porque é mau para o negócio. A segunda questão que eu queria levantar é a questão de como é que a lógica do Serviço Nacional de Saúde está a ser perfurada. E ela acontece através de várias formas. Uma é através da contratualização, através dos apoios fiscais aos cuidados de saúde nos privados, por um lado, ou seja, do lado do financiamento dos privados, e o outro é o problema da exclusividade, que eu acho que é muito importante discutir, e que é do lado dos profissionais de saúde. E o problema da exclusividade acho que é um cancro do nosso sistema de saúde, essa expressão, que eu acho que é preciso, com o qual é preciso lidar de forma bastante enérgica, e acho que aqui tem prevalecido alguns lobbies que têm que ser combatidos, sob pena de comprometerem a viabilidade do Serviço Nacional de Saúde no futuro. Miguel, também conhecido como Miguel Cardina. Eu vou contar uma questão agora. Mas eu queria levantar uma questão, mas o facto de se articula com aquilo que disse o Rogério Zé Guilherme tem a ver com o facto de nós estarmos a falar do Serviço Nacional de Saúde numa perspectiva de quem acha que é importante a sua manutenção e que precisa de argumentos para defender a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e que também já percebeu que esses argumentos não podem só passar pela dimensão económica. Há uma dimensão também de reabilitação da confiança dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde e de combate à corrosão dessa confiança. Aquilo que eu perguntava e que deixava aqui no ar é se não faz sentido nós, ao mesmo tempo que falamos de Serviço Nacional de Saúde genericamente, começarmos também a falar de casos concretos e a acentuar as diferentes velocidades que o Serviço Nacional de Saúde tem, consoante não só os serviços, mas também os territórios. Porque aquilo que o Rogério estava a relatar da experiência dele do Centro de Saúde, ou Zé Guilherme, é completamente diferente da experiência que eu tenho, não a minha experiência concreta, mas a experiência cotidiana da pessoa com quem eu vivo, que é médica do Centro de Saúde, numa USF em Condeixa. E, portanto, é uma experiência de um serviço que funciona, onde os cidadãos têm boas referências desse serviço. E, portanto, se não faz sentido nós também começarmos a utilizar... Mas o Centro funciona muito bem, se transmitir... Não, mas claro... O Centro tem aquela médica. Claro, é notícia. Não, mas o que eu digo é, se não faz sentido, nós ao mesmo tempo que temos um discurso de crítica a alguns aspectos, não faz sentido utilizarmos aqueles que são os bons exemplos, exemplos muitas vezes locais, não só para os difundirmos, para servir de alavanca à universalização desses exemplos, mas também para mostrar que é possível fazer de uma outra forma e de uma forma mais exigente, porventura. Pronto, João.
Eu gostava de começar por esta questão da incerteza associada a este setor da saúde e da assimetria de informação e de poder. E uma das soluções, obviamente, para resolver essa incerteza é a ética profissional, não é? Ou seja, o próprio Hegel diz isso no artigo 103. A ética profissional é a solução. A questão é saber em que contexto é que ela floresce e em que contexto é que ela é atrofiada, não é? E a questão organizacional é extraordinariamente relevante. Quais são as pressões que são exercidas pelo médico num setor onde a oferta determina, uma das grandes especificidades do setor de saúde é que a oferta determina muito da procura. E por isso é que os sistemas privados tendem a gerar mais, e isso é uma questão importante na defesa do Serviço Nacional de Saúde e da sua sustentabilidade, é por simplesmente avaliar, é comparar os sistemas privados e ver que o problema da escalada dos custos e a percentagem dos custos administrativos e dos custos com o funcionamento nesses setores onde predomina, no fundo, a concepção da saúde como negócio é muito maior, precisamente por esta característica intrínseca da saúde e pelo facto, precisamente, da ética profissional poder não ter as condições organizacionais para aí florescer. E na ética profissional também pode estar a preocupação não só com a necessidade do paciente, mas também com a sustentabilidade do sistema onde o médico está inserido, não é? O valor do serviço, a cultura do Serviço Nacional de Saúde. E aqui é uma pergunta que eu gostava de fazer. Até que ponto é que o Serviço Nacional de Saúde hoje é uma realidade muito heterogénea do ponto de vista organizacional, não é? Ou seja, temos, do ponto de vista da organização dos próprios hospitais, temos muitos modelos que coexistem dentro do Serviço Nacional de Saúde. Com a afirmação dos hospitais e empresas, portanto, novas culturas também de organização que se afirmam no SNS, e até que ponto é que isso também vai ou não minando o roendo da própria cultura associada aos princípios que definiu no Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma questão que me parece particularmente importante. A segunda questão tem a ver precisamente com a questão da liberdade de escolha. Eu sou muito cético em relação à liberdade de escolha do setor da saúde, precisamente pelas características do setor da saúde. E acho que há um combate ideológico e cultural contra o princípio da liberdade, contra os efeitos positivos do princípio da liberdade de escolha, que, na minha opinião, a sua afirmação, obviamente, na minha opinião, está muito associada ao triunfo da cultura do consumidor. Está muito associada ao triunfo da cultura do consumidor, à sua transposição mecânica para a área do Serviço Nacional de Saúde. Precisamente por esta questão que foi bem colocada, quer dizer, o problema no Serviço Nacional de Saúde, na saúde, é não só um problema de informação, e, portanto, de vulnerabilidade e dependência, de vulnerabilidade e de aceitação. É uma coisa que a nossa sociedade pode ter mais dificuldade em ter, que é a aceitação de que nós somos seres vulneráveis e dependentes. Com esta afirmação, num certo individualismo possessivo, não é? A ideia de dependência e vulnerabilidade e do que está associado, pode perder-se e pode ser distorcida. Portanto, há esta questão. E esta questão eu tenho algumas dúvidas que esta questão da assimetria de informação e desta afirmação da liberdade do consumidor se resolva com mais informação. Porque não é só um problema de informação, é um problema de formação e de conhecimento. Que, por simplesmente, o paciente não tem. Nem nunca terá, intrinsecamente. Nem tem de ter. Não, mas a afirmação desta cultura do consumidor também pode estar associada, não quer dizer que seja necessariamente, à afirmação do princípio da responsabilidade do próprio. E, portanto, a uma desresponsabilização do sistema, e facilitando, obviamente, não só o esfarelamento das solidariedades, que é cada um por si, escolhendo e, portanto, arcando com as consequências das suas escolhas, que é o que vem associado a cada um por si, e, portanto, é cada um por si, de acordo com o seu capital social, de acordo com o seu capital cultural, portanto, é incentivar a que os cidadãos se vejam cada vez mais como consumidores individuais
portanto, responsáveis pelos seus estados, não cuidando, obviamente, todo o problema dos determinantes sociais da saúde. Não é? Os cidadãos não são todos cidadãos, não são todos iguais, e, portanto, há aqui um combate por um igualitarismo, e por um ideal de igualdade, que é um combate ético-político, que, na minha opinião, tem de se opor muito e encontrar estratégias para mostrar a perversidade desta cultura da liberdade de escolha na saúde. Tá, o Tiago já me está a explicar que o almoço estava marcado para a 1, portanto vamos ter que acelerar um pouco esta fase final do debate. Eu pedia que as questões que agora forem, estão 4 pessoas inscritas, fossem bastante breves e depois os oradores também necessariamente breves, mas eu não podia colocar essas questões de forma muito sucinta. Eu acho que este debate que estamos a ter hoje de manhã elucida bem que há aqui diferentes registros do entendimento da sustentabilidade. Ou seja, o que o Pedro Ferreira acentuou muito foi, de alguma maneira, uma tentativa de, neste setor específico deste serviço público na área da saúde, corresponder à questão que ontem o Rogério, que vem agora outra vez a entrar, tinha colocado, que era a questão de, para que isto seja sustentável, é, em primeiro lugar, ou a título preliminar, necessário que as pessoas o sintam como fazendo falta. E daí que o Pedro, acho eu, tenha colocado a questão de que fazia-me um bocadinho de confusão, na parte final, no último slide, aparecer como princípios de sustentabilidade coisas onde não havia nenhuma referência ao dinheiro. Não sei se me acompanham nisto, mas quer dizer, estávamos a falar de sustentabilidade e não se falava de dinheiro, que é uma coisa que eu achei um bocadinho estranho. Mas percebo que é um outro registro de sustentabilidade. É qualquer coisa que é de caráter preliminar. Para que uma coisa seja sustentável, ela tem que ser apetecível. Antes disso, tem que ser querida, não é? Desejada, digamos assim, e daí essa centragem nos doentes, nas pessoas que precisam de cuidados, etc. Isto leva a uma questão muito estranha para mim, que é a seguinte: faz parte dessa coisa, como vocês foram dizendo, uma cultura de não apenas de resultados, mas de produção. Não era assim? Está bem, não apenas produção, mas resultados. Isto é, não apenas de indicadores estatísticos, mas de personalização do atendimento, cuidado, sinais de caráter qualitativo. Desculpa, mas eu tenho que dizer estas coisas. Aquele gajo pode passar à vontade recados para o líder parlamentar. O líder parlamentar começa a falar. Corta. Não pode ser. Só para avisar que está a passar em direto. Eu se calhar propunha que as outras 4 pessoas não falassem para o líder parlamentar poder... Eu sei que estão de acordo com esta ideia. Ele tem pouco a oportunidade de falar. Eu acho que isto levanta uma questão que é a questão da escala da abordagem das pessoas. Ou seja, em Portugal tem havido um conjunto de eliminação de serviços de saúde de proximidade, porque os técnicos nos vêm dizer que a escala e a qualidade desses serviços é, digamos, incomportável. E, portanto, maternidade, serviços de atendimento permanente, não sei o quê. Portanto, eu pergunto se na vossa experiência e conhecimento esta questão da escala faz parte ou não faz parte dessa, digamos, dessa sustentabilidade qualitativa, se quiserem, no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde. Eu acho isso da maior importância, porque sim. E depois acho, em segundo lugar, que fiquei um bocadinho surpreendido por nenhum dos dois se ter referido às parcerias público-privado na saúde. Pareceu, o João falou quando eu não estava, peço desculpa. Mas já repararam, uma vontade. Pronto, então eu elimino isso e não vale a pena. Peço desculpa, não estava a dizer. Não, tive que. Mariana. Como eras tu a falar aqui hoje? Mariana. Os comentários breves. Em relação
me percebi mal. As parcerias público-privadas são um bom exemplo porque o sistema de saúde não é sustentável. São os milhões que o Estado tem perdido ao longo dos anos em contratos absurdos com privados e que estão a pauperizar o Estado. Tal como as parcerias público-privadas temos evasão fiscal, temos um sistema fiscal super desequilibrado que taxa muito mais o trabalho e muito menos o capital. A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde financeira, tal como a sustentabilidade da segurança social, tal como a sustentabilidade do sistema de educação, será conseguida quando houver justiça no sistema fiscal e quando houver menos evasão fiscal. Este é um dos caminhos possíveis. Em relação à discussão de ser aqui entre privado e público, bom, toda a gente sabe que há uma grande diferença entre o privado e o público, que é no sistema de saúde privado ganha-se o que quer aumentar, no sistema de saúde público perde-se o que quer aumentar. É a maior diferença entre os dois sistemas. E nós sabemos que para casos mais graves as pessoas continuam a preferir o sistema de saúde público. As pessoas reconhecem que num caso de grande gravidade é o sistema público que vão recorrer. O que é que fazem então as pessoas escolherem o privado em vez do público? Eu sei o que é que me fazem a mim recorrer, eu nunca vou ao médico. Porque não me apetece perder tempo, marcar uma consulta, etc, etc, etc. Bom, há o caso da dermatologia e do dentista que não há oferta pública, mas em parte é porque eu sei que se for ao privado, tudo o que eu quiser se consegue quando eu quiser, se eu pagar o suficiente. Portanto, o dinheiro é o critério. Eu tenho amanhã, ou hoje, ou para ontem, desde que eu esteja disposto a pagar para isso. Mas o problema é que no sistema público só funciona se eu estiver disposto a marcar uma consulta, a esperar por ela algum tempo e a passar pelo processo burocrático que é ter o sistema de saúde público. O dinheiro não compra tudo. E esta é uma das grandes diferenças entre o sistema. Em relação à liberdade de escolha, há outra coisa que me faz alguma confusão. Um médico no sistema privado dá-te um telefone para tu ligar às 24 horas por dia. Mas esse médico, provavelmente, também é do sistema público. Está a fazer horas no sistema privado. O que é que faz um médico ter uma atitude diferente quando faz horas no sistema privado do que quando está a trabalhar para o serviço público? Que tipo de incentivos é que responde? Esta forma é uma outra discussão que é preciso ter. Agora, liberdade de escolha por simpatia, porque há um médico que me é mais simpático, eu não vou escolher o meu professor de português porque me é mais simpático. Não posso escolher, não devo poder escolher. Quer dizer, a história é esta. Eu melhor para uma pessoa de português porque é mais simpático. É por critérios de qualidade. Nós não temos referência para avaliar a qualidade do médico, embora, em casos específicos, como o José disse, possamos fazer uma reclamação e tenhamos que ter algum poder de escolha. Mas há limites a isto. Não parece que ser tratado assim. Daniel. Não, Rodrigo. Também serei breve. Eu vou pegar numa ideia do João Rodrigues também, quando falou do debate ideológico. De facto, todas estas discussões que nós temos tido na praça pública, a discussão em torno do Serviço Nacional de Saúde é, de facto, um debate ideológico que, na minha opinião, a esquerda está a perder neste momento esse debate. E está a perder porque também existe aqui uma corrupção da confiança. As pessoas deixaram de acreditar nos serviços públicos com base em 3 pilares liberais. Um é que o Estado gasta muito. O Estado gasta muito e que o privado é mais eficaz. Depois que o privado é sempre melhor. E depois, com base num pilar, e eu estou a apoiar também um bocado, das parcerias público-privadas. Eu também não ouvi o João a falar da parte das parcerias público-privadas. No entanto, nós temos aqui um mundo em que as parcerias público-privadas em Portugal, principalmente na área da saúde, a ganância é tanta e a conivência do Estado é tanta. Nós temos casos, como por exemplo no Hospital de Vila Franca, e acho no Hospital de Lisboa Oriental, em que o Estado estabeleceu um comparador público, as ofertas dos construtores foram superiores ao comparador público, então o Estado decidiu aumentar o comparador público para encaixar as ofertas dos privados na lei, legalmente. Depois também tivemos os casos em que o Estado entregava a gestão aos privados, depois tirou-lhes a gestão, deixou só a construção e a manutenção, tirou os melos daqui, meteu do sul, pô-lo no norte. Eu gostava de lançar aqui uma ideia, a ideia de certeza que não é nova,
No entanto, nós temos que atacar esta ideia das parcerias público-privadas de que o privado é melhor com as mesmas armas que o privado tem atacado o público. Ou seja, nós temos de atacar e aproveitar as falhas nos contratos para atacarmos judicialmente essas concessões. Porque nós estamos a falar de concessões, por exemplo, de 30 anos. E nós não as vamos conseguir desmantelar de um dia para o outro, nem só com uma batalha ideológica. Porque existem contratos que têm que ser cumpridos. Então eu acho que uma a esquerda podia fazer era procurar falhas no cumprimento desses mesmos contratos e através dessas falhas procurar desmantelar essas mesmas concessões. Depois também pegar numa coisa que o Teresa disse, e só mesmo para acabar, que há alterações ao nível do financiamento e ao nível da fiscalidade que nós podemos fazer para financiar de uma forma mais eficaz o Serviço Nacional de Saúde. Daniel. Eu ia vou falar outra coisa, mas agora sobre a questão do Eduardo Coelho, acho que há uma certa simplificação. Porque há uma diferença na relação com o médico com a relação com o professor de português. Que é, na relação com o médico, a confiança é absolutamente indispensável. E o professor português vai na dessa forma. Não há. É assim, eu não sigo os conselhos do médico e ainda não confio. Ponto. E, portanto, ir ao médico e ainda não confio é mesmo que não ir ao médico. Mas se for um médico em que não acredito, é o mesmo que não ir lá. Não vou seguir os conselhos dele e provavelmente é de morrer. Na esperança de que... Sempre que o médico diz para parar de fumar, tu não confias nele. E, portanto, eu acho que não devemos simplificar a questão da liberdade de escolha. Porque a questão da liberdade de escolha nos médicos, ao contrário de outro tipo de serviço, não é apenas a questão do mercado a funcionar. Não, é uma questão de empatia com o médico, é uma coisa muito importante. Se eu vejo uma médica ou um médico a dizer coisas que me parecem absolutamente taradas na cabeça, estou com um problema grave para resolver. Porque o serviço deixou de funcionar, para mim, deixou de funcionar. E também acho que há uma percepção. De facto, é extraordinário perceber como é que é a percepção das pessoas em relação à qualidade dos serviços. Eu acho, e acho que há vontade para dizer, que o nosso Serviço Nacional de Saúde é provavelmente a coisa que nós podemos mais orgulhar nos últimos 30 anos. E, no entanto, é provavelmente as coisas que ouvimos falar pior. E isso, por parte das pessoas, e isso tem muito a ver com o atendimento um pouco das pessoas que usam. Eu próprio, quando vou ao hospital, saio de lá a falar mal grande parte das pessoas. E não tem a ver com o serviço médico, tem a ver com a questão do atendimento. Ou seja, as pessoas estão especialmente vulneráveis quando vão ao hospital e o mau atendimento, até humano, é mais grave do que uma repartição pública. Talvez só tenha equivalente com as finanças, em que as pessoas também estão um bocado fragilizadas. Talvez só isso. Agora o que eu queria falar é da questão difícil, porque acho que levanta-nos várias dificuldades, que é a questão da ADS. É interessante, porque agora esta é do ponto de vista político e da esquerda. Não há nenhum critério em que a esquerda possa defender a ADS. Nenhum. É irracional, é injusto e é incoerente. Não há como defender os serviços públicos em geral e depois defender a ADSE, ser contra as parcerias público-privadas e defender a ADSE. É irracional pelas questões que aqui já foram expostas, do ponto de vista de recursos, e é injusto, porque passa uma mensagem extraordinária, que é o Estado acha que o que é bom para os funcionários dos outros não chega para os seus próprios funcionários. Ou seja, o que é extraordinário é que temos um regime de exceção com parcerias com o privado para os funcionários do próprio Estado, que não vale para os outros. E isto levanta uma questão, como é que a esquerda diz a 700 mil pessoas queremos acabar com a ADSE? Eu acho que tem que dizer. E acho que o tratado de 700 mil não é queremos acabar amanhã, não é isto é para arrebentar, não é mas é dizer, é conseguir dizer isto sabendo que é impopular. Dizer isto não é, de nenhum ponto de vista, sustentável, aceitável, coerente, etc. E não sei porque cheira que a esquerda nunca o fará. Pelo menos não interessa. Nunca o fará, nunca dirá assim, não, a ADSE é para acabar. E isto levanta uma questão que ultrapassa o Serviço Nacional de Saúde, é quando é que conseguimos ter um discurso político e não um discurso sindical.
ou seja, em que escolhemos apenas. Isso acontece com outros exemplos que são dados, que é defender um hospital que não faz sentido estar ali, porque queremos ter aquelas populações, porque isso cria movimento, isso cria redes de ativismo político, e o problema é quando começamos a criar redes de ativismo político pelas razões erradas, não é? E esta, provavelmente, e acaba aqui lançando uma pergunta factual, que é perceber se houve evolução, apesar de tudo, no tipo de contratos que existem na ADSE em relação à ADSE ou não faço a menor ideia. E se, agora lanço o repto aos deputados, se um dia seriam capazes de começar este debate com a população, incluindo com os funcionários públicos que serão 100% contra, o que é absolutamente normal. Eu seria. Porque tenho liberdade de escolha, posso escolher ir àquele médico e não ao outro, porque é um serviço privado, é mais rápido, e porque, apesar de tudo, quando a coisa for grave e aquilo não der, eu tenho o serviço do Estado. Onde posso ir? Porque posso ir ao Serviço Nacional de Saúde, posso ir ao hospital. Portanto, gostaria de, se calhar, estou enganado nisto, e, portanto, se acham que é possível termos um combate político em que os destinatários desse combate político estarão contra nós e nós temos razão. Ana. Muito brevemente, porque já percebi que o tempo é pouco. Eu acho, quando discutimos a questão da sustentabilidade, eu acho que às vezes é preciso mexer com algum cuidado nos diferentes custos do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu cheguei muito interessada, portanto não ouvi as intervenções iniciais, mas acho que é preciso discutir a política de medicamento, acho que é fundamental para discutir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, não podemos falar apenas em abstrato sobre a ideia da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. As parcerias público-privadas são importantes, mas eu acho que a questão da política do medicamento e dos seus gastos, do seu aumento exponencial e da sua lógica de aumento exponencial é determinante. E qual é o papel da regulação do Estado na política do medicamento? A questão da total ausência, ou da quase total ausência de meios públicos de meios de diagnóstico auxiliar, mas que depois têm custos para aquilo que é a fatura paga pelo Serviço Nacional de Saúde, ou seja, há componentes da despesa do Serviço Nacional de Saúde que é preciso discutir com algum detalhe. Mas o Daniel já falou da questão do ADSE, sobra-me apenas uma questão que eu tinha uma certa curiosidade e que eu gostava que comentassem. Até pelos testemunhos que tivemos aqui, eu acho que um dos problemas hoje que nós percebemos do problema da sustentabilidade do ponto de vista da legitimidade aos olhos dos cidadãos é, nas grandes áreas urbanas, o afastamento da classe média de serviços de proximidade de saúde e, portanto, dos cuidados de saúde primários. E isso é patente em todas as pessoas que têm uma gripe, que sabem que aquilo não é uma urgência imediata, portanto não querem ir para o hospital, mas que se vão ou se tentam ir ao seu centro de saúde, só têm consulta daqui a 2 meses, a gripe é agora, depois podem ir para lá e esperar 4 horas, talvez pode ser que haja um médico. E, portanto, isto cria, de facto, um desvirtuamento do Serviço Nacional de Saúde. Primeiro, porque o Serviço Nacional de Saúde é construído na ideia de que o primeiro espaço de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, o primeiro local de encontro entre o utente e o Serviço Nacional de Saúde, são os cuidados de saúde primários. É isso que permite fazer uma lógica até racional de gestão do Serviço Nacional de Saúde. Lógica preventiva, de acompanhamento, de conhecimento das populações, do contexto, da família, daquelas coisas todas. E, por outro lado, desvirtua a ideia do Serviço Nacional de Saúde porque fica, não sei quem é que anda de autocarro em Lisboa, mas o Serviço Nacional de Saúde, ao nível dos cuidados de saúde primários nas grandes cidades, são como a Carris em Lisboa, em que quem lá está são os velhos, os pobres e quem não tem mais nenhuma alternativa. E aquilo vai-se continuar a chamar Serviço Nacional de Saúde, mesmo com o Pedro Passos Coelho, mas será uma outra coisa. Porque é uma coisa já só mesmo para os velhos, os pobres, quem não tem outras alternativas, e isso desvirtua aquilo que é a ideia do Serviço Nacional de Saúde, passa a ser apenas uma rede que, enfim, ampara quem não tem outras, para as pessoas, enfim, não morrerem na rua. E hoje, isto chegando aos finalmente, hoje no jornal vinha uma notícia em que dizia que a Sra. Ministra da Saúde, em negociações com os sindicatos, tinha chegado ao entendimento que não era oportuno que os médicos que são formados pelas universidades públicas portuguesas e que fazem formação no Serviço Nacional de Saúde, ao contrário do que tinha sido noticiado antes, não era oportuno que eles ficassem obrigados, por terem essa mesma formação, a fazer um tempo de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma questão particularmente difícil porque
iria abrir no campo da formação pública uma exceção, que é pessoas formadas pelo sistema universitário público. Por essa formação ficavam, o sistema universitário e formação do Serviço Nacional de Saúde, ficavam obrigadas a um tempo de trabalho, dada a necessidade pública do seu trabalho. E até porque nos dias que correm as pessoas pagam propinas, não é? Claro, okay. Ficarem com emprego. Eu só queria saber qual é a vossa reação a esta notícia, porque a questão dos médicos nos cuidados de saúde primários é uma questão determinante para a questão do acesso, os tempos de espera, toda essa... Isso. Duas breves notas, que já estávamos a tempo. Primeiro ponto. Aqui falou-se muito da palavra incerteza. Eu confesso que me sinto francamente incomodada com a utilização do termo. A incerteza, sendo que é própria da vida, não é? É uma coisa que eu tenho como assumida. A questão é, ela é de facto, as questões de saúde, ela é quantificável, ela é previsível. A forma como nós a quantificamos, como nós a qualificamos, pode variar ligeiramente, mas é francamente um fator que pode ter sido a linha de conta, que pode ser avaliado, respeitando naturalmente a primazia que deve ser dada, designadamente ao cidadão, assegurando a universalidade do acesso, o tratamento e o acompanhamento do mesmo. Mas acho que aqui, só ouvir uma pessoa falar deste assunto, eu acho que comporta e está diretamente relacionado com este ponto, que foi o Zé Guilherme, que se prende com a questão da medicina preventiva. Uma vez mais, os graus precisamente da necessidade de custos, quando nós falamos da questão da sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, prende-se precisamente com, na minha modesta opinião, não sou propriamente expert na matéria, mas que de facto entendo que há muito pouco investimento a ser feito em termos de medicina preventiva. Isto aqui passa desde logo, passa precisamente por desenvolver um sistema que permita uma proximidade, um acompanhamento contínuo dos doentes. E aqui, sem sombra de dúvida, que os centros de saúde têm que ser, de alguma forma, estruturados de forma a precisamente assegurarem essa proximidade com o cidadão. Porque isto depois tem imediatamente uma consequência. Porque, de facto, a qualidade da saúde, a partir daí, vai melhorar. Outra ideia que foi já aqui mais ou menos aflorada, quando se fala das questões de sustentabilidade da saúde, e que me faz lembrar os debates que se passam lá pelas outras bandas, parece com o facto de que, agora, face às questões da integração europeia, aumento do orçamento, enfim, fala-se da questão de, e encomendou-se à Comissão Europeia, um relatório que é o custo da não-Europa. Uma coisa que eventualmente seria interessante a esquerda fazer, desenvolver, precisamente porque se trata de uma questão que é integrada, que tem que ter todos os seus diversos aspectos e variantes devidamente analisados e comportados. Uma das coisas que poderia ser um desafio para nós era precisamente isso, onde se poderia precisamente abordar as questões da ADSE, que o Daniel referiu, que a Ana também referiu, e todos os outros diversos componentes, que era não fazermos nós uma proposta sobre qual é que é o custo da não existência do Sistema Nacional de Saúde. E é isto. Bem, não sei como é que é começar, quer dizer, eu para já vou fazer uma nova sessão sobre isto. Tudo bem. Mas para já eu vou pôr aqui pela ordem que fui arrumando as coisas. Eu preciso de algum tempo para arrumar as ideias e como não tenho, vou fazer assim uma à medida que as ideias foram aparecendo, eu fui aqui pondo a ver se não me esqueço de nada. Um dos aspectos que foi aqui apontado foi a da qualidade do atendimento. Eu tenho dúvidas se em muitos, ou em qualquer que seja o indicador que nós quisermos utilizar, se a qualidade do atendimento público é mesmo, como foi dito, como também foi referido aqui, substancialmente inferior, ou inferior, que quisermos, com o privado. A nossa atitude às vezes é que é diferente. Nós não aceitamos, e corretamente, não aceitamos esperar meia hora ou uma hora numa consulta no hospital, na consulta externa no hospital, porque disseram-nos para lá estar a uma determinada hora e já passou uma hora dessa hora. Mas se estivermos num consultório privado, dizemos que bom que médico nós temos, que até nos fez esperar este tempo. Portanto, eu acho que a atitude é um problema cultural.
mais do que um problema medido com cronómetro de tempo, já que estamos a falar em tempo. Portanto, eu acho que há preconceitos, de facto, e nós também temos muitos desses, em relação... e nós tentamos combater muitas vezes as críticas, digamos, o discurso, podemos chamar oficial, de que o privado é bom, que o público é mau, mas alinhamos muitas vezes nas mesmas lógicas. Eu acho que isso é importante. Isto tem a ver com a percepção. Também foi falado, eu tinha aqui em baixo, exatamente, a percepção. Nestas áreas da saúde distinguem-se dois, até distinguem-se três, mas de qualquer modo distinguem-se dois fontes, se quisermos, para a percepção que as pessoas têm sobre os cuidados de saúde. Uma delas, que é muitas vezes apresentada e que aparece muitas vezes até representada pelo Eurobarómetro ou por outros indicadores deste género, o trabalho, por exemplo, que é feito em Lisboa por Vila Verde Cabral, etc. Todos esses trabalhos na área da opinião que os cidadãos têm sobre os serviços A, B, C, as escolas, urgências, os serviços SNS, o que quer que seja. Outra coisa completamente diferente, e está definido metodologicamente como diferente, é a percepção que as pessoas têm, não enquanto cidadãos, mas enquanto utilizadores. Ou seja, experiência. E aí, os valores que o SNS, digamos assim, que as unidades do SNS têm, são muito altas. A experiência. Claro que, se de um lado há há forças, digamos assim, para fazer com que o valor seja mais baixo. E a opinião pública, a comunicação social, o tal discurso oficial, faz com que as pessoas dizem está tudo mal, portanto também, mesmo que eu nunca tenha ido à urgência, eu digo mal dela. Por outro lado, eu sei que também existe outra força no sentido contrário, a pessoa estando frágil, tendo o seu problema resolvido, também tem tendência a sobrevalorizar aquilo que tem. Mas de qualquer modo, e portanto, ambos enviesamentos existem. Mas, de qualquer modo, os resultados são muito, muito diferentes. Um terceiro grupo de fonte de informação, e que também foi também referido, de certo modo, por aqui, é as pessoas, os utilizadores com doenças crónicas. E aqui há uma variável que não existe na outra. Não existe na gripe, não existe na perna partida, mas existe na diabetes, existe na insuficiência renal crónica, existe no HIV, etc, 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 na oncologia, que é a continuidade de cuidados. Portanto, eu posso ir a um médico, onde quer que seja, para a gripe, ele dá-me meio dos medicamentos, daqui a uma semana, 15 dias, estou bem, pronto, acabou. Eu não posso ter esse comportamento, nem espero isso dele, se a minha doença for uma doença crónica. E, portanto, as exigências que eu coloco naquela prestação de cuidados são muito maiores. Onde quer que seja, são muito maiores. E, portanto, aí há que distinguir esses aspectos. A questão do acesso, também se falou do acesso ao telefone. Nós fizemos há pouco tempo um estudo nas unidades de saúde familiar, vai-se fazer outro agora este mês que vem. Há pouco tempo, quer dizer, há um ano e pouco, há um ano e meio. E tivemos percentagens altas de doentes, de utilizadores, que tinham acesso telefónico ao centro de saúde e ao médico de família, às duas situações, duas perguntas diferentes. E, portanto, utilizando um instrumento de medição standardizado, digamos assim, europeu, com algumas perguntas a mais, nossas, mas onde foram resultados até muito positivos aí. Para mim, até que me estranharam, de facto, não... Em relação ao público privado, há uma coisa interessante. Há uma situação que foi denunciada em Lisboa pelos médicos do IPO, que foi perfeitamente, imediatamente no dia seguinte estava esquecida, que é uma situação complicada e que se houvesse regulação no país, na saúde, isso seria resolvido, acho eu, que é pessoas que estão com doentes oncológicos, que estão com seguros de saúde, têm o azar de agravar a sua situação de saúde e, ao agravar, isso sim, não é incerteza, e ao agravar têm a previsão certa de que iria aumentar os custos.
e têm em casa o cancelamento da apólice. E passado uns tempos, depois de se refazerem da situação, lá vão bater à porta, neste caso ao IPO de Lisboa. Isto foi denunciado pelos médicos oncologistas do IPO. É uma situação gravíssima. É uma situação de tratamento desigual para pessoas com o mesmo tipo de doença. Eu acho que isso já passou. Outro aspecto do acesso aos privados e aos públicos, a ADSE levanta questões, é muito complicado, de facto. Porque o problema não é só a ADSE. E a tal coragem que se fala, provavelmente vem, se alguma vez pensarmos na lógica que faz haver subsistemas de saúde. Não é a ADSE, é subsistemas de saúde. Porque há, eu não me lembro, mas uns 30 ou 40. Só cada um dos ramos da Força Armada tem o seu, os bancários têm o seu, isto não é necessariamente só entre aspas, privilégio dos funcionários públicos. Os CTTs têm, a Telecom tem, a Justiça tem, são imensos. É uma lista enorme. Eu estou a tentar a visualizar, é uma lista, deve ter uns 30, 40, eu não sei de qual o número exato. Portanto, isso sim, parece-me, antes de pensar na ADSE, isso sim faz sentido pensar, se faz sentido, havendo um SNS, havendo um serviço público de saúde, se faz sentido que o Estado esteja a pagar para serviços, para subsistemas de saúde. Esta é uma faceta. Engloba a ADSE e eu aqui não punha a ADSE diferente das outras, sinceramente. Sou beneficiário da ADSE também, mas de qualquer modo, mesmo que não fosse, não punha isso como situação diferente de qualquer subsistema. Se ganharmos 700 mil inimigos, é para ganhar 1,5 milhão, não é? Provavelmente. O Governo há uns anos tentou fazer isso, só que tentou com o pior. Acabou o único subsistema, foi os jornalistas. Imediatamente, criaram-lhe Não acabou? Foi culpado dos jornalistas e jornalistas concordaram com a integração de toda a Caixa de Jornalistas Está bem. No SNS? Os jornalistas concordaram até porque havia uma degradação. Mas olha, eu não sabia desse facto, ouvi sim vários jornalistas contra isso. Por isso, deduzi que tinha sido um ato em mais coragem do Governo, que afinal não foi tanto, com o consentimento da pessoa, dos visados. Mas os subsistemas, agora sim, concretamente em relação à ADSE, tem outra faceta do problema, que é aquela que João Semedo levantou, que é a relação pública, a relação entre o Estado e as entidades privadas. E, de facto, é complicado. É complexo, pelo menos, o problema. Ou seja, quando o Estado, de um momento para o outro, diz que o hospital XPTO privado também está coberto, também está associado à ADSE, isto tem sempre duas leituras. E eu direi ambas verdadeiras. O problema é este. É que, por um lado, aumentou-se a acessibilidade das pessoas aos cuidados de saúde. Por outro lado, na maior parte dos casos, viabilizou-se economicamente aquele hospital. Eu não sei se se lembram, quando esta ministra foi para o Governo, pouco tempo depois, eu vi isso na Assembleia da República, pouco tempo depois, ela foi chamada à Assembleia da República e houve alguém, não sei quem foi que levantou a questão, de porque é que se está a dar, porque é que a ADSE passou a... Foi João Semedo que levantou essa questão à ministra. Eu não me lembro quem foi. A questão é perfeitamente legítima e, portanto, não... Às vezes chama-se umas coisas. Pronto, peço desculpa, mas de facto não sabia mesmo. Levantou essa questão. Porque é que se está a pagar? Portanto, alegando que se está a abrir a cobertura, aumentar a cobertura, porque é que se está a pagar viabilizando um negócio? E a resposta da ministra foi uma resposta perfeitamente, acho eu, na altura, mas eu via como tal, completamente ingênua. Ou seja, para já não tem nada a ver com isso. Que é muito interessante. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é o Ministro das Finanças. A ADSE é um departamento do Ministério das Finanças. Não é da Saúde. Muito do déficit do SNS é porque o colega ao lado das Finanças não pagou a dívida ao SNS.
Portanto, é muito interno as contas. E ela avançou e disse, bem, eu se calhar com este dinheiro melhorava a oferta dos cuidados do SNS. E é esta a discussão E esta discussão passa porque nós em Portugal, o nosso SNS, quando foi criado, e foi criado à imagem e semelhança do inglês, mas não se copiou tudo. Está bem. Depois ainda vou do ponto 2, são 13. Mas está bem, pronto, eu falo rapidamente. Os outros são rápidos. Esse que eu vou dizer agora nem sequer pertencia a nenhum deles. Mas é rápido, pronto. Não existe no nosso sistema de saúde, cuja parte maior, a percentagem maior é o Serviço Público de Saúde, o SNS, não existe um gestor do SNS. Não há nenhuma entidade, e quando estou entidade não estou a dizer um Instituto Público, estou a dizer 3, 4, 5 pessoas, não preciso muito mais, não há uma entidade, uma pessoa que seja a responsável pelo SNS perante quem tem a responsabilidade máxima de gerir o sistema, que é o Ministro ou a Ministra. Ou seja, nos ombros ou na cabeça do Ministro ou da Ministra estão ambas as responsabilidades. A da gestão de todo o sistema de saúde e da gestão de uma parte desse sistema de saúde. E, portanto, o conflito, naturalmente, por concepção, existe. E tem de existir. Esse é provavelmente uma das causas de muitas oscilações de governação que temos tido nos últimos anos. E, portanto, é um aspecto importante. É um aspecto importante ver, ou seja, a pessoa responsável pelo SNS deveria, de facto, prestar contas em relação à equidade, em relação às despesas, em relação a todos os aspectos de um serviço que presta cuidados de saúde. Não temos isso. Isso não existe, não é esta figura. Os ingleses têm, que por acaso nem sequer está em Londres. Essa... Pronto, passo. Sustentabilidade que eu tentei falar, é evidente que quando a gente fala em sustentabilidade, ou quando ouve falar em sustentabilidade, pensa só em termos financeiros. E, portanto, daí a minha necessidade, por duas razões. Primeiro, porque não sou nada competente em termos financeiros para falar disso. E segundo, porque acho que há, como diz o outro, há muito mais do que os aspectos financeiros para falar quando se fala em sustentabilidade. E, portanto, mas os financeiros também engloba não só a questão das despesas e tudo isso. Engloba o aspecto fiscal, de facto. Porque é que as pessoas com mais rendimento, nem todas, porque é que algumas pessoas com mais rendimento não contribuem mais do que outras, conseguem fugir. E outro aspecto que tem a ver porque é que o Governo, e se calhar a Assembleia da República, aceita que sejam feitas determinadas prioridades, determinada distribuição do Orçamento de Estado que não cobram completamente as necessidades de um serviço público de saúde. E, portanto, o problema não devemos isolar apenas o problema do SNS, o problema é um problema maior de definição de prioridades. Porque é que se compra isto? Porque é que se faz isto? Porque é que se faz aquilo? E não há dinheiro para a sustentabilidade financeira para o Serviço Público de Saúde. Isto são prioridades políticas. E é essas que têm que ser decididas em locais onde decisões políticas são tomadas. Relacionado com isto, tem a ver com um fraquíssimo empoderamento dos cidadãos utilizadores. Eu já falei na satisfação dos utilizadores. Há uma coisa importante, que acho que é uma área importante de trabalho, que é os agrupamentos do Centro de Saúde prevêem pela primeira vez conselhos de comunidade. Esses conselhos da comunidade, o presidente dos conselhos da comunidade, que são pessoas da comunidade, não são profissionais, em princípio não devem ser profissionais de saúde, podem ser, mas não necessariamente. Esse presidente dos conselhos da comunidade faz parte, pela primeira vez no nosso sistema, de um conselho executivo. Portanto, não é apenas um conselho consultivo que diz umas coisas de vez em quando, ou que se reúne uma vez por ano, mas o presidente faz parte do conselho executivo. Nós não temos isso ainda nos hospitais. Temos apenas na lei, e está a nascer, e acho que tem que ser muito acarinhada,
o nascimento desses Conselhos da Comunidade, porque a voz das pessoas, as prioridades, as preferências das pessoas, há um caminho que os permite chegar até à direção se bem encaminhados, até à direção dos próprios ACEs. A confiança no cidadão. Há só um pequeno aspecto que eu acho que aqui eu vou saltando aqui. Uma coisa que eu acho que seria interessante pensarmos também, e por isso é que eu falei há pouco no tal preconceito social, preconceito moral, em relação ao SNS. Se a gente se lembrar bem, o SNS, portanto, nasce em 76. E nasce de uma ruptura. A aprovação do SNS provocou a queda de um governo em Portugal. É bom que a gente se lembre disso, porque isto tem sementes. Havia, na altura, um governo PS-CDS, Mário Soares Freitas do Amaral, e a vontade, a intenção de levar à Assembleia da República a lei do Serviço Nacional de Saúde foi a razão de queda do governo, de saída, portanto, do CDS, da coligação. Isso é uma coisa interessante que tem reflexos muito grandes ainda hoje. Se nós pensarmos bem, nós não vemos políticos de direita em Espanha, ou quase nada, a combater o Serviço Público de Saúde. O Serviço Público de Saúde, e estou a falar na Itália, estou a falar na Grécia, estou a falar na Espanha, que foram países que saíram mais ou menos à mesma altura de governos ditatoriais e que rapidamente adotaram o modelo do Serviço Público de Saúde, portanto, paga com os impostos, como o nosso. Mais ou menos, mais anos, menos anos, uns anos ou depois, 1 ano, 2 anos depois, 1 ano, 2 anos antes do nosso, mas na mesma época. E a gente não vê nos espanhóis, não vê nos gregos, não vê nos italianos, aquilo que vemos em Portugal. Em que parece que atacar o Serviço Público de Saúde é algo que fica bem, alguém de direita, e que defender o Serviço Público de Saúde, já agora visto para o outro lado, é algo que fica bem a alguém de esquerda. E vice-versa. O de esquerda não pode combater e o de direita não pode defender. Isto é inaceitável, acho eu. Independentemente dos princípios, dos valores, tudo isso. O sistema público de saúde é algo que o Estado aceitou existir e que deve funcionar o melhor possível para servir o melhor possível aos cidadãos. E esta postura, este agarrado à situação, que tem a sua semente na própria razão de ser da queda do governo, continua a existir ainda, muito pouco. Plano Nacional de Saúde, já disse isto tudo. Plano Nacional de Saúde, de facto, é importante. Eu acho que era um passo importante ser aprovado no Parlamento. Mas não chega. Ou seja, eu acho que o Plano Nacional de Saúde devia ser mais do que isso. O Plano Nacional de Saúde devia... A primeira versão não tinha, esta última versão que está em vigor ainda, de certo modo, já tem, devia ter prioridades. E não é 40. São prioridades de facto. Portanto, ou seja, o Plano Nacional de Saúde nunca foi visto por aquilo que muitos, quando leem o Plano Nacional de Saúde, veem, que é um plano estratégico. É um documento estratégico. O Plano Nacional de Saúde devia ser a estratégia, a cartilha, digamos assim, que o Ministro da Saúde tem, que os Presidentes do Conselho de Administração dos hospitais têm, que os Diretores Executivos da ACES têm, que as ARS têm, para cumprir. Isso não é visto. O Plano Nacional de Saúde é um documento, mesmo o que temos agora, um documento bem escrito, simpático, que a gente tem ali, que eu tenho na prateleira, e quando quero ir buscar alguma coisa, lá vou buscar. Não é um documento de gestão. E devia ser. Ou seja, eu acho que o fazer passar pelo Parlamento, se o fazer passar pelo Parlamento fizesse com que pudesse, mais uma vez, iniciar-se um acompanhamento maior dos resultados da aplicação do Plano Nacional de Saúde, eu acho que seria ótimo. Mas não basta, parece-me a mim, não basta a aprovação. Bem, a questão, falou-se na contabilização, eu não percebi muito bem o que é que foi dito em relação à contabilização. Nós temos contabilização e contabilização em Portugal. Nós temos contabilização, por exemplo, nos serviços dos cuidados de saúde primários, em que os indicadores que utilizamos
que se utilizam são indicadores de resultados já, não são indicadores de produção. Nos hospitais as coisas estão um bocado mais atrasadas. Em relação à exclusividade, também é bom que a gente se lembre. As duas únicas ministras que tentaram acabar com o problema da promiscuidade entre público e privado foram despedidas pelo Primeiro-Ministro, Leonor Beleza por Cavaco Silva, Maria de Belém por Guterres. Portanto, foram imediatamente despedidas na primeira oportunidade pelo Primeiro-Ministro. Portanto, houve aqui problemas de coragem, de facto, em assumir situações a nível político. Os transportes, eu só gostava de adicionar uma pequenina coisa, este é só um segundo, àquilo que foi dito. Hoje, de facto, o despacho do Secretário de Estado diz que a pessoa tem de ter, se é insuficiente em termos financeiros, e a prescrição médica, e isto resulta de uma alteração feita por este Secretário de Estado, quando antes era o. Portanto, mudou apenas a parte da lei, passando do O para I. E aí é que é a complicação maior. Porque ela já existia. Não foi uma coisa, a inovação agora foi só apenas gramatical, com todas as implicações que a gente imagina. Bem, há avaliações, não é? A assimetria da informação, eu acho que não me expliquei bem. Quando eu falei na assimetria da informação, eu não estava a referir se era bom ou se era mau. Eu acho que é uma característica. Ponto final. Não é bom nem é mau. A questão da informação não chega. Claro que não chega. Por isso é que eu falei na agência. Ou seja, na maior responsabilidade que os profissionais têm, precisamente porque é uma assimetria, que ele tem que existir sempre, não é uma responsabilização do sistema. É ao contrário. É uma maior responsabilização até dos seus atores principais em cuidar das pessoas. Portanto, é nesse aspecto que eu estava a falar. A questão das escalas, já que não está o José Manuel, a questão da escala é evidente que é um problema complicado a tratar, mas eu acho que não são só os técnicos que afirmam se economicamente deve ou não deve. Os políticos antes já não se preocuparam com o território português. E se hoje temos zonas desertificadas, é porque houve decisões, ou falta delas, anteriores, a nível de território português. E se vamos às causas, as causas estão aí mesmo, estão antes, não estão agora. Porque agora a questão técnica e política é uma questão complicada. Eu defendo, sinceramente, eu não sei qual é o número, a OMS diz 1000 ou 1500, não sei se o número, se é este, não é, mas eu defendo, para bem dos cuidados de saúde, eu pessoalmente defendo que deva haver números mínimos de prestações de cuidados de determinados tipos, concretamente os partos, para que, quando uma mulher vá ter a criança, esteja em perfeitas condições de segurança. Ou seja, a segurança também se consegue, não só pelo equipamento, pelo número de pessoas, pelo número de cirurgiões e enfermeiros, mas consegue-se também pela prática das pessoas. E se aquele cirurgião tem apenas, faz nascer uma criança por dia, por exemplo, uma criança por dia, não é suficiente para uma situação grave, que felizmente na maior parte dos casos não acontece, para resolver esse problema. Não tem treino, não tem mão, como eles costumam dizer os cirurgiões. E, portanto, aqui a concentração vai no sentido da segurança das pessoas. Claro que vai no sentido contrário da oferta. Claro que sim, e da acessibilidade. Mas, lá está, mais uma vez, são decisões políticas que têm que ser tomadas. Não é só técnica, parece-me a mim, que não é só o problema técnico. E pronto, estou. Aqui mais... pois, não. Tá, obrigado.